Olá pessoal, vamos começar a nossa aula sobre escalas termométricas. Bom, as escalas termométricas elas são usadas para representar valores de temperaturas. Nós temos três escalas termométricas principais. A primeira delas que a gente vai falar é o Kelvin. O Kelvin ele é a nossa unidade do SI para temperatura, ou seja, é a escala termométrica absoluta. O Kelvin ele é graduado da seguinte maneira: no ponto zero Kelvin é o zero absoluto. O zero absoluto é a mínima temperatura que qualquer corpo ou sistema pode atingir. Então, a escala Kelvin ela tem como seu menor graduação o zero Kelvin, que é a menor temperatura que pode ser alcançada no universo. O ponto de fusão da água ele tem valor 273 Kelvin. O ponto de fusão da água. E o ponto de ebulição da água ele tem o valor de 373 Kelvin. Lembrando que o ponto de ebulição da água é quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, e o ponto de fusão é quando ela passa do estado sólido para o estado líquido. A segunda escala que nós vamos ver é a escala Celsius, a escala que nós usamos cotidianamente aqui no Brasil. O nosso termômetro, a maioria deles está graduado em Celsius. Então, no Celsius, a gente tem correspondente ao 0 grau Celsius o ponto de fusão da água passa do estado sólido para o estado líquido. E 100 graus Celsius é o nosso ponto de ebulição da água, quando ela passa do estado líquido para o gasoso. Essa é a graduação da escala Celsius. A terceira e última escala que nós vamos ver é a escala Fahrenheit, que é bastante utilizada no sistema de medida norte-americano. E ela tem o valor do ponto de fusão da água como 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição da água como 212 graus Fahrenheit. É interessante, então, baseado nessas três escalas, a gente saber como manusear um valor de uma para outra, ou seja, como transformar o valor da temperatura em Celsius para a temperatura em Fahrenheit, ou da temperatura em Celsius para a temperatura em Kelvin. Então, a gente precisa achar relações entre as escalas termométricas. Vamos fazer isso então. Para a gente encontrar essas relações, a gente pode pensar primeiramente nesses três termômetros aqui. Cada um deles está graduado numa escala. O primeiro na escala Celsius, então aqui o ponto de fusão da água, o ponto de ebulição, e o Tc aqui é uma temperatura qualquer. Então, essa relação que eu vou encontrar, ela vai servir para eu achar uma relação entre uma temperatura qualquer em Celsius para uma temperatura qualquer em Fahrenheit, ou uma temperatura qualquer em Celsius para uma temperatura qualquer em Kelvin. Eu vou conseguir transformar qualquer temperatura em qualquer uma das escalas para outra escala. Facilmente nós podemos perceber que tem uma relação aparente aqui, ou seja, nós temos que 100 graus Celsius é igual a 373 Kelvin, que é igual a 212 Fahrenheit, graus Fahrenheit. Por que eu digo isso? Porque nós podemos ver que o ponto de ebulição da água ele é igual a 100 graus Celsius, igual a 373 Kelvin e igual a 212 graus Fahrenheit. Então, essas grandezas são equivalentes. Outra equivalência que nós temos aqui é a seguinte, a do ponto de fusão da água. 0 graus Celsius é igual a 273 Kelvin e igual a 32 Fahrenheit. Então, ó, 0 graus Celsius é igual a 273 Kelvin, que é igual a 32 graus Fahrenheit. Ok, então eu já tenho esses dados, que são fáceis de perceber por causa de como a gente está expressando as nossas escalas. Mas e se eu quiser saber uma temperatura qualquer em graus Celsius, ou uma temperatura qualquer em graus Fahrenheit, ou uma temperatura qualquer em Kelvin? Eu vou precisar de uma relação genérica para isso. E como que a gente vai encontrar essa relação?
a partir de uma propriedade que a gente tem nessas três escalas, que é a seguinte: elas crescem de maneira linear, elas têm um crescimento constante. Então, o que eu vou usar para definir a relação? Essas grandezas aqui, ó, esses intervalos, intervalo A e intervalo B. Então, usando essa relação linear entre o crescimento das escalas, nós podemos perceber que a grandeza, ou seja, o intervalo A dividido por B, ele se mantém constante. Então, A sobre B aqui é igual ao A sobre B aqui, que é igual ao A sobre B aqui na escala Fahrenheit. O que a gente faz agora? Então, agora a gente substitui os valores. Primeiro, nós temos que o A aqui, qual é o valor do A? Ele é o Tc, uma temperatura qualquer em Celsius, menos o 0 grau. Então, aqui é Tc menos 0, dividido pelo B. O B, ele é 100 menos 0. Então, aqui, 100 menos 0. Isso é igual ao A sobre B daqui. Então, o A da escala Kelvin é o quê? É o TK, temperatura qualquer em Kelvin, menos 273, dividido pelo B. O B ele é 373 Kelvin menos 273. 373 menos 273. E isso também é igual a A sobre B da escala Fahrenheit. Então, a gente tem aqui que TF, temperatura qualquer em Fahrenheit, menos 32, que é o nosso A, dividido pelo nosso B, que é 212, menos 32. Vamos simplificar um pouco aqui. Esse zero aqui não muda nada. Então, nós temos Tc sobre 100. Aqui nós temos Tk menos 273 sobre 373 menos 273, que é 100. E aqui nós temos que Tf menos 32 igual a 212 menos 32, que é 180. Aqui nós conseguimos tirar duas relações. Nós podemos tirar a relação Tc-Tk e também a relação Tc-Tf, que é a relação Celsius com Fahrenheit e a relação Celsius com Kelvin. A primeira, que é a relação Celsius com Kelvin, a gente pode perceber que os dois lados da equação estão sendo divididos por 100. Então, eu já defino aqui, cortando os dois, que Tc é igual a Tk menos 273. Então, nós temos a nossa primeira relação entre as escalas termométricas. Ou seja, um valor qualquer de temperatura Tc que eu tenha, eu consigo descobrir ele em Kelvin a partir dessa equação, e se eu tiver um valor em Kelvin, eu consigo descobrir o valor em Celsius. A segunda equação é o Tc com o Tf. Tf menos 32 sobre 180. Então, aqui o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar os dois lados por 20. Aí a gente fica o quê? Tc sobre 5 igual Tf menos 32 sobre 9. Essa é a nossa segunda relação. Quando eu tiver uma temperatura em Celsius e quiser encontrar ela em Fahrenheit, eu substituo aqui. E quando eu tiver em Fahrenheit e quiser encontrar em Celsius, a mesma coisa.